descubra a inacreditável história do sonho de Nabucodonosor e como Deus usou um escravo, Daniel, para revelar mistérios que impactam sua vida hoje. Você vai ver como impérios nascem e caem e a poderosa verdade por trás da pedra que esmiuça tudo, Jesus Cristo. Prepare-se para ter sua fé renovada e entender que não há acaso nos planos de Deus. Seja qual for sua situação, Ele está no controle e te chama para a salvação eterna. Esta mensagem transformadora do pastor Joan Ribe vai te dar esperança, propósito e a clareza que você precisa para os tempos atuais. Não perca a chance de se conectar com a verdade divina. Se você tem um peso no coração, uma luta, um agradecimento, deixe seu pedido de oração nos comentários. Nossa comunidade está aqui para te abraçar em oração. Venha fazer parte da família Promessas para o Nosso Tempo, inscreva-se e ative o sininho e receba bênçãos sem medida. O que será que Nabucodonosor viu? E como isso se conecta com o seu futuro? Fique conosco e descubra. Profeta Daniel, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Amém? Você acredita na palavra de Deus? Você acredita nisso que nós lemos aqui? Você acredita que através desta palavra Deus revela mistérios? E que Ele fala conosco através desta palavra? Então Deus vai falar com você nessa noite. Desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Isso, glorifica a Deus enquanto você aplaude. Diga glória a Deus do fundo do teu coração. Jesus disse que no nosso ventre tem uma fonte de água viva que salta para a vida eterna. Então faz jorrar essa fonte. Cada vez que você diz glória, 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 essa fonte jorra dentro de você. E ela salta até o trono de Deus, onde está o rio de água viva. E quando liga essa fonte com o rio da água viva, você entra em comunhão total com Deus. Você e Deus passam a ser uma só pessoa. Então diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa este povo, abençoa a pregação da tua palavra e fala a cada vida que está neste lugar, fala a cada vida que vai ouvir pelo rádio, meu Deus, e que a tua palavra vá e ela produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podeis sentar. Agora a palavra de Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Você nem vai perceber, mas à medida que a mensagem for avançando, as bênçãos estarão sendo entregues nas tuas mãos. Você não vai visualizar, mas se você abrir o teu coração para a palavra de Deus e deixar esta palavra falar com você, então a cada momento, anjos de Deus estarão descendo do céu, trazendo a bênção que você veio buscar. No momento da pregação da palavra, milagres, prodígios, maravilhas e sinais acontecem. Porque Deus confirma a palavra com sinais. Você crê nisso? Então abre totalmente o teu coração. Não pense em mais nada a não ser em receber a palavra de Deus. Deus tem diversas maneiras de falar com uma pessoa. A maneira mais direta é através da sua palavra. Mas muitas e muitas vezes, Deus usa um profeta para falar conosco. Em outras ocasiões, Deus fala através de sonhos. E Deus, quando visita uma pessoa para falar alguma coisa, Ele sempre está para revelar um segredo. E Deus tem prazer de operar desta maneira. Houve um homem no passado, um homem muito poderoso, um homem que estava dominando toda a terra.
Alguém pode pensar que um homem chega a ser um grande rei, um grande dominador, por causa da oportunidade ou por causa da força do seu exército. Mas no mundo espiritual, tudo está determinado. Deus, ele trabalha com acontecimentos e Deus tem poder para colocar pessoas em cargos de grande autoridade e para tirar essas pessoas dos cargos quando lhe convém. Porque Deus governa tudo. O mundo, de um modo geral, ele jaz no maligno. Mas Deus, mesmo assim, tem controle sobre o mundo, tem controle sobre a terra. Por isso que a Bíblia nos manda sujeitar-nos aos dirigentes, aos governantes. Nabucodonosor está dominando toda a terra, todo o planeta. E ele é um rei ímpio, ele é um rei mau. Mas você vai perceber que Deus resolveu salvar este rei chamado Nabucodonosor. E ele está governando toda a terra com a autoridade de Deus. É até difícil alguém acreditar nisso, porque Nabucodonosor é um rei mau, é um rei assassino. Mas ele está revestido desta autoridade, ele foi colocado como o maior governador da terra, como o maior rei da terra, e foi colocado pelo próprio Deus. Eu quero te confirmar isso no profeta Jeremias, capítulo 27, versículos 5 e o 6, onde Deus declara, entre outras coisas, que Nabucodonosor é seu servo. Isso nos faz pensar muito. Porque sabemos que Nabucodonosor é um rei ímpio. Veja o que Deus diz através do profeta Jeremias, capítulo 27, versículos 5 e 6. Deus fala assim: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E até os animais do campo lhe dei para que os sirvam. Isso causa estranheza. Mas nos mostra que Deus tem autoridade até sobre os ímpios. Mesmo que um governante seja ateu ou se declare ateu, ele só está naquele cargo porque Deus o colocou. Ele é um rei que acredita em vários deuses, que acredita em tudo. E apesar dele ser um rei, que é um rei místico, acredita em astrólogos, você vai ver, ele acredita em adivinhos, ele acredita em magos, e, no entanto, Deus aqui já o chama de servo, declarando que todas as coisas da terra ele está entregando nas mãos de Nabucodonosor, e ele dá ordem a todas as nações para que sujeitem-se a Nabucodonosor. O que quer dizer isto, amado? Quer dizer o seguinte: que não há pessoa na face da terra, ainda que ela não acredite em Deus ou acredite em vários deuses, não há pessoa que possa escapar do controle da mão de Deus. E que também não há pessoa que já esteja perdida. Porque alguém pode dizer: aquele meu vizinho macumbeiro, aquele vizinho nunca vai para o céu. Aquele vizinho macumbeiro, ele vai queimar no inferno mesmo. Não há pessoas que estão previamente destinadas à destruição. Todas elas estão ao alcance da misericórdia de Deus, e todas podem ser resgatadas se derem oportunidade para Deus trabalhar. Deus está sendo tão bom com Nabucodonosor que colocou ali no seu palácio um jovem chamado Daniel. E Daniel está cheio da sabedoria de Deus, e é Daniel, o escravo de Nabucodonosor, que vai ser usado por Deus para mostrar para aquele rei politeísta, aquele rei que acredita em vários deuses. É Daniel que vai mostrar que existe um só Deus, um só Salvador.
Então Deus já está trabalhando na vida de Nabucodonosor, e Nabucodonosor nem sabe disso. Nem passa pela cabeça de Nabucodonosor que Deus está falando com ele e que Deus está querendo salvá-lo. Você que está hoje aqui nesta igreja, veio como visitante, ou está aqui analisando, pesquisando ou como curioso, você está crente na sua ideia de que você resolveu vir hoje aqui para dar uma olhadinha nesta igreja para ver como é que era. Talvez você passou pela calçada e você pensou, nunca entrei numa igreja assim pentecostal, nunca entrei numa igreja evangélica, eu vou ficar um pouquinho dentro dessa igreja para ver como é que é. Você está com essa ideia, mas o Deus Todo-Poderoso, sem que você percebesse, Ele já começou a mexer na tua vida. Deus já decidiu que Ele vai te revelar e Ele vai te mostrar segredos que você nunca imaginou. E Deus vai nos usar para isso. Mesmo que você esteja aí, e isso acontece muito. Às vezes aparecem traficantes, bandidos, estelionatários, estupradores, até assassinos em nossas reuniões. Uma vez eu estava fazendo a reunião, lá na Avenida Rio Branco 511, onde foi a primeira igreja da Paz e Vida. Eu estava fazendo a reunião. Um homem estava passando com uma pistola automática na cintura, um pacote com 1,5 kg de cocaína. Ele, além de traficante, ele também era dependente. Ele injetava droga nas próprias veias. E ele injetou tanto que o sangue dele não prestava mais. Ele criava gatos dentro de casa para pegar sangue de gato, misturar com a droga e injetar na veia. A veia dele no braço era tão furada que não tinha mais lugar para enfiar agulha. Então ele aplicava a seringa no pescoço. Ele injetava droga no pescoço na frente do espelho. Tremendamente viciado, tremendamente perdido, viajando constantemente para a Colômbia para fazer tráfico de drogas. Várias passagens na polícia. E ele estava com aquela droga na mão, 1,5 kg de cocaína, para entregar lá no centro da cidade. E quando ele foi passando em frente da Paz e Vida, lá na Avenida Rio Branco 511, que você sabe que ali é boca quente mesmo, quando ele estava passando em frente, ele disse que de repente lá, para onde ele olhava na rua, ficou tudo escuro. Ele olhou para o lado direito e estava tudo escuro. Ele olhou para trás dele e estava tudo escuro. E ele olhou para o seu lado, aqui no lado esquerdo, em frente à Paz e Vida. E uma luz estava saindo lá de dentro. Ele disse que o único lugar que estava iluminado era dentro da igreja. E ele entrou dentro da igreja. Ouviu a pregação da palavra de Deus. Aquele traficante, bandido, jamais imaginava que o céu já estava aberto sobre ele e que a mão do Pai Todo-Poderoso estava estendida sobre a sua vida. No momento que a palavra foi pregada, ele sentiu o poder de Deus e recebeu Jesus Cristo como seu único Salvador. Ele pegou aquela droga de 1,5 kg, saiu da igreja, foi lá entregar a mercadoria. Ele tinha que fazer aquela entrega, senão matavam ele. Mas ele pôs a pistola em cima da mesa. Ele pôs o pacote de cocaína em cima da mesa. E disseram para ele, quanto é que você vai receber? Ele falou, não quero receber nada. Não, mas você é a nossa mula. Engraçado, né? O diabo chama as pessoas de mula no terreiro. E os traficantes também chamam de mula quem transporta a droga. Não, você vai receber o pagamento. Ele falou, não quero pagamento nenhum. Só estou entregando essa arma que não é minha, estou entregando essa cocaína que não é minha, porque agora eu também não sou mais meu. Eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo. Eu agora vou ser um servo do Deus Altíssimo. Deus tem como trabalhar a vida de qualquer pessoa, ainda que ela esteja totalmente perdida. Quando que podia passar pela cabeça de alguém que um rei como Nabucodonosor, altamente supersticioso e mau, um homem que matava mulheres e crianças e idosos e conquistava as nações e as regia com vara de ferro, quem podia imaginar que Deus, veja bem, não é o mundo não, que Deus colocou aquele homem naquele trono de poder, e Deus o está chamando de servo. Ainda que Nabucodonosor não conhecesse a Deus,
Nabucodonosor não sabia desse Deus, mas Deus já o estava chamando de servo. Meu amado, minha amada, a palavra que eu tenho para você é muito séria e poderosa. Ainda que você não saiba, a partir de hoje você vai ser servo de Deus. Deus já está te chamando de servo. Deus já determinou que vai te salvar. Deus já declarou que você vai ser uma bênção. Eu estou firme nisso. E eu sei que Deus está trabalhando enquanto eu prego. Enquanto eu estou falando, Deus está fazendo a obra. Nabucodonosor teve um sonho. Eu disse que Deus usa esta maneira para falar com as pessoas. E Nabucodonosor não entendeu nada daquele sonho. Então no dia seguinte ele chamou todos os astrólogos, adivinhos, encantadores e magos do seu reino. E ele disse: me contem o sonho que eu tive e me contem o seu significado. É mole? Os magos, encantadores, astrólogos, adivinhos, disseram para Nabucodonosor: ó rei, dize-nos qual é o teu sonho, e então daremos a sua interpretação. Nabucodonosor não cai nessa, porque ele não era bobo. Veja, o versículo 9 que nós lemos. Vamos ler o 8 também. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Portanto, dizei o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. E os magos, adivinhos, astrólogos ficaram apavorados. O rei não estava contando o sonho. Podia ter acontecido duas coisas aí. Uma, sabe quando você sonha à noite? Você tem um sonho assim perturbador, mas de manhã você não consegue lembrar direitinho. Você lembra que teve um sonho forte. E você fica até curioso o dia inteiro. O que foi que eu sonhei? Eu quero lembrar do sonho, mas você não consegue juntar os pedaços. Pode ter acontecido isso, porque ele diz ali, me escapou. Ou também poderia ser que Nabucodonosor, e eu acho isso muito mais provável, eu acho muito mais lógico, Nabucodonosor não queria contar o sonho, porque ele já estava prevenido. Eu creio que esta opção é a mais correta, pelo que ele fala aqui. Vocês prepararam palavras de mentira para me falar sobre o sonho. Quando você não, espero que você não, mas quando alguém liga lá no 0900 para consultar astrólogo, tem até gente que dá interpretação de sonho. Eles já têm palavras preparadas para dizer para o ingênuo. A pessoa que liga para esses serviços de 0900, ela não vai ouvir nenhuma mensagem personalizada. Eles podem falar para vocês que estão jogando búzios e lendo lá na hora, que nada, está fumando cigarro, está tomando um cafezinho, está aqui no telefone, entendeu? Não está fazendo nada. Eles têm lá os roteiros todos escritos para falar conforme o que a pessoa diz. Já está tudo treinado. Nabucodonosor estava prevenido com os astrólogos e adivinhos. Por isso que ele protesta, veja só. Se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Quer dizer, ele já estava prevenido. Ele falou, se esses adivinhos, astrólogos e magos são realmente verdadeiros e poderosos, eles vão me contar o meu sonho. E o rei agora coloca-os na parede dizendo assim, se vocês não me contarem o sonho, vocês serão mortos e as vossas casas transformadas em entulhos. E os magos responderam para Nabucodonosor,
Os astrólogos disseram: ó rei, nenhum governante, nenhum mandatário sobre a terra, nenhum rei exigiria tal coisa de um encantador, de um adivinho, de um astrólogo. O que o rei está querendo é uma coisa impossível. Não há ninguém que possa atender o rei nessa sua ordem, senão os deuses. Olha o que os astrólogos dizem. Senão os deuses. Só os deuses podem revelar esse mistério. Mas os deuses não habitam com a carne. Não moram com a carne. Veja, os astrólogos, adivinhos, encantadores, admitindo a impossibilidade de resolver aquele enigma, de contar o sonho do rei e a interpretação. Então o rei Nabucodonosor, furioso, ele diz: faça-se um decreto agora, e reúnam-se todos os magos, adivinhos, encantadores e astrólogos do reino, e todos sejam mortos tal dia. Todos sejam mortos. Tirem da minha presença esses enganadores. E o rei não quis conversa. Assinou um decreto para que todos morressem. Porém, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que estavam na Babilônia, faziam parte também daqueles que estudavam as ciências da Babilônia, inclusive a astrologia. Ainda que eles não quisessem esse aprendizado, eles eram escravos da Babilônia e tinham que aprender toda a cultura dos caldeus. Daniel, Misael, Ananias e Azarias estavam incluídos nesse bolo de magos e encantadores. Seriam mortos também. Então sai um oficial do rei para aprisionar os magos, adivinhos, encantadores e matá-los. Chamava-se Arioque. Então, Arioque vai procurá-lo e diz que todos serão mortos. Daniel pergunta por quê, que Daniel não estava sabendo. E Arioque diz: por causa disso, não puderam contar o sonho do rei, então o rei mandou matar todos os adivinhos e encantadores e astrólogos. Daniel convence Arioque a levá-lo até a presença do rei Nabucodonosor. Daniel diz para Nabucodonosor: dê-me um tempinho só, e eu trarei o sonho e a interpretação. Nabucodonosor resolve dar esse tempo, faz o decreto, e nesse meio tempo Daniel vai ter que descobrir qual é o sonho do rei. Daniel sabe que nele mesmo não há capacidade para isso, então ele chama os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, e diz: vamos orar. Deus vai ter que nos mostrar o que foi que o rei Nabucodonosor sonhou e qual é a interpretação do sonho. E eles oram. Os 4 começam a orar e buscar a Deus, rogando a Deus que revele esse mistério. Mas aparentemente não há nenhuma resposta. Quando Daniel vai dormir à noite, ele recebe a visão perfeita, completa, em detalhes, de todo o sonho do rei Nabucodonosor. E ele recebe inclusive a interpretação do sonho. Quando o dia amanhece, Daniel pede a Arioque que o leve imediatamente à presença do rei Nabucodonosor, e ele diz a Arioque: não mate os magos, nem astrólogos, nem adivinhos. Eu tenho a interpretação, eu tenho o sonho. Então Daniel vai e se apresenta diante de Nabucodonosor. E Nabucodonosor diz a ele: é verdade, Daniel, que você pode me contar o meu sonho e me fazer saber a sua interpretação? E Daniel diz: não, eu não posso. Não há mago, nem encantador, nem astrólogo, nem adivinho, nem sábio, nem homem algum que possa fazer saber tal mistério. Mas, ó rei Nabucodonosor, existe um Deus no céu, o Deus Todo-Poderoso, que pode revelar todos os mistérios e todos os segredos. E este Deus me mostrou qual é o seu sonho
e a sua interpretação. A atitude de Daniel, qual é? Eu não sou ninguém. Eu não sou nada. A atitude dele qual é? Deus tem todo o poder. Ele não perde a oportunidade de mostrar para Nabucodonosor que os muitos deuses dos adivinhos são deuses falsos. Porque aqueles deuses em quem os adivinhos confiavam, em quem os astrólogos confiavam, aqueles deuses não puderam salvá-los, eles seriam mortos. Daniel está mostrando agora que existe um Deus no céu que pode, um único Deus. E Daniel vai provar agora que o Deus que ele acredita, o Deus que ele serve, é o Deus verdadeiro. Ele se humilha, ele diz, eu não sou nada nem ninguém. Deus que me mostrou para que eu reconheça as coisas que vão acontecer nos últimos dias. É sobre o futuro. O teu sonho, Nabucodonosor, fala sobre o futuro e Deus me deu a sua interpretação. E Nabucodonosor está aguardando. Conte. Me diga, o que foi que eu sonhei? Que duro, hein? O que foi que eu sonhei? Conte o sonho que eu tive. E Daniel disse, ó rei, tu estavas deitado na tua cama e você viu uma grande estátua, enorme, terrível, esplendorosa. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. E o peito e os braços da estátua eram de prata. E o ventre e as coxas eram de cobre. E as pernas eram de ferro. E os seus pés eram de ferro e barro, que estavam juntos, mas não se misturavam. E o rei estava vendo aquela grande estátua, quando de repente uma pedra, sem mão alguma que a lançasse, aquela pedra foi cortada e atingiu a estátua nos pés de barro e ferro. E toda a imagem foi ruindo e foi esmiuçada e pulverizada. Então veio um vento forte e varreu os restos, os entulhos daquela estátua. E se perdeu, como a pragana quando é levada pelo vento. Sabe o que é pragana? É a barba do milho. Se perdeu como a pragana que é levada pelo vento e não se achou lugar para aqueles restos. E aquela pedra que destruiu a estátua, aquela pedra, ela pousou sobre um monte e ela foi crescendo, e foi crescendo, e crescendo, e envolveu toda a terra. Naquele momento, Nabucodonosor estava paralisado. Ele não abriu a boca, nem disse nada. Ele ficou quieto. Havia um grande suspense. Daniel então continua dizendo, agora eu vou te contar a interpretação, ó rei Nabucodonosor. A cabeça de ouro é o teu reinado. Deus te entregou este reinado. Confira comigo. Confira comigo. Nós já lemos Jeremias capítulo 27, versículos 5 e 6, onde diz que Deus entregou tudo nas mãos de Nabucodonosor. Veja agora Daniel 2:37. Vamos lá. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, Ele os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Muito bem. E Daniel continua, versículo 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, aquele que era de prata, peito de prata e braços de prata. Esse seria o reinado do rei Ciro. Os medos e os persas iriam dominar a terra depois de Nabucodonosor. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Depois disso, surgiu o Império Grego.
fundado por Alexandre o Magno, Alexandre o Grande. Muito bem. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. É o Império Romano. Logo após o Império Grego, o Império Romano. E do Império Romano surgem todos os outros reinos. Você sabe que cada pé tem 5 dedos. Então tinha dedos de ferro e barro, ferro e barro, e assim por diante. Os artelhos, as nações da Europa, as nações do Oriente. Quando nós falamos Oriente, na parte da Bíblia, não estamos falando do Japão, nem da China. Estamos falando ali do Oriente Médio, você compreende? Estamos falando daquela região do mundo. Então, muito bem, Daniel está profetizando ao rei acontecimentos que avançam no tempo 500 anos. Nabucodonosor está debruçado sobre o futuro e ele está vendo as coisas que vão acontecer depois do seu reinado. E quando veio aquela pedra lançada sem mão e que bateu nos pés e derrubou toda a estátua e acabou com ela, e veio o vento e varreu tudo, então, no finalzinho do Império Romano, quando o Império Romano já estava na sua decadência, na sua parte mais frágil, no início da nossa era, apareceu um homem maravilhoso, esplendoroso, majestoso, um homem com virtudes como nenhum outro teve e nunca jamais terá. Aquele homem começou a caminhar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Aquele homem era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nabucodonosor está ouvindo agora uma mensagem completa da palavra de Deus, assim como você está. E eu quero te mostrar aqui que o Senhor Jesus realmente é aquela pedra que foi lançada, que é Ele que destrói todos os reinos e que tem o único reino eterno e que o seu reino nunca se acaba. Vamos acompanhar agora, juntos, Isaías, vamos ao profeta Isaías, capítulo 28, versículo 16. Está escrito assim: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse, ou não duvide, ou não tema, não se afobe. Muito bem, Deus está declarando que Ele assentou essa pedra. Preste atenção, hein? Ele, o próprio Deus, o mesmo Deus que colocou Nabucodonosor, está declarando que agora Ele colocou essa pedra em Sião. Vamos continuar acompanhando. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. Aos Efésios, capítulo 2, verso 20, está escrito assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Muito bem, estamos confirmando através da palavra que Ele é a pedra. Vamos então agora ver o que declarou Pedro, porque muita gente pensava que Pedro era pedra. Vamos ver o que Pedro diz. Você sabe que o nome de Pedro era Simão. Jesus mudou o seu nome para Pedro. Mas vamos ver agora o que Pedro declara sobre a pedra. O que Pedro diz sobre a pedra. Vamos lá.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Agora nós vamos ler até o 10. Chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que nós estamos vendo, queridos? Que o Senhor Jesus é esta pedra. Mas ele é, para alguns, um motivo de edificação para os que creem. Mas ele é um motivo de queda e tropeço para os que não acreditam. Os que não acreditam estão aniquilados, são pulverizados pela pedra. A pedra, ela tem esse poder tanto de fazer elevar como de fazer abater. Tanto pode fazer crescer uma pessoa como pode fazer cair a pessoa. E cada um de nós, Pedro declarou isso, estávamos nas trevas. Nós que antes não éramos povo, mas ele nos chamou para a sua maravilhosa luz, e nós agora somos povo de Deus. Ora, é aquilo que nós estávamos declarando. Nabucodonosor é um rei ímpio, mas Deus resolveu salvá-lo. Nabucodonosor é um rei supersticioso, mas Deus resolveu salvá-lo. Nabucodonosor é um rei que está em trevas, mas Deus resolveu salvá-lo. Nós mesmos estávamos em trevas. Nós mesmos acreditávamos em muita coisa. Eu vou perguntar aqui rapidamente. Quem acreditava aqui em Cosme e Damião? Levanta a mão. Quem acreditava? Muito bem. Quem acreditava em Iemanjá? Levanta a mão. Quem acreditava em Buda? Levanta a mão. Tá vendo? Tem de tudo. A pessoa acreditava em várias coisas. Quem acreditava em reencarnação? Levante a mão. Aí, acreditava em reencarnação. Você acreditava em tudo. Você estava em trevas. Você estava em escuridão. Você estava caído. Você estava abatido. Mas Deus colocou uma pedra preciosa para você subir. Deus colocou uma pedra maravilhosa que está te elevando até o céu. Uma pedra que alcança ali o trono de Deus. Não existe pessoa já predestinada para o inferno. Deus, ele tem prazer de salvar. Jesus é esta pedra que salva para quem crê. Mas para quem não crê, ele é motivo de tropeço. Quem é que vai acreditar? Pensa bem. Acreditar num Salvador que não pôde se salvar? Quem vai acreditar num Salvador que apanhou tanto no rosto, que ficou com o supercílio cortado, com o nariz quebrado, com a boca inchada, cheio de hematomas, que foi escarrado pelos soldados romanos, que levou açoites nas costas, que foi pregado numa cruz e está lá de cabeça tombada? Quem pode acreditar num Salvador assim? Um Salvador que não pôde escapar a si mesmo? É um motivo de tropeço para muita gente, porque as pessoas olham e falam: não acredito. Eu não acredito. Acredito que existiu Jesus, porque não tem como negar também, né? Eu acredito que existiu Jesus, mas eu não acredito que ele é filho de Deus, não acredito que ele é Salvador, não acredito, eu acredito em outras coisas. Vou acreditar num Salvador morto lá na cruz, um Salvador ferido daquele jeito? É motivo de tropeço para quem não crê.
Mas para nós que cremos, nós sabemos que é verdade sim. Ele foi morto, aconteceu tudo isso com ele e foi sepultado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é aquele reino que enche toda a terra e o seu reino nunca se acaba. Quando Daniel terminou de contar a Nabucodonosor essas coisas, Nabucodonosor estava sentado no seu trono. Sabe o que é um trono de Nabucodonosor? Todo de ouro aqui, ó. Cheio de ministros, de sábios. Sabe o que é estar sentado num trono com uma baita coroa na cabeça? Ele é o homem mais poderoso da terra. Ele está ali, mas ouvindo Daniel. Naquele momento, Nabucodonosor se esqueceu que ele era o rei da Babilônia, o rei da terra. Quando ele ouve o que Daniel disse, ele disse a Daniel: Daniel, eu me ajoelho diante de ti. Não há Deus como o vosso Deus. Não há Deus poderoso como este. Para Ele agora eu me curvo. O teu Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Deus de todos os reis da terra. Não há Deus semelhante ao teu Deus. Quando uma pessoa ouve de verdade a palavra de Deus, ela esquece quem está do lado. Ela não quer nem saber. Porque tem um momento nessa reunião que nós fazemos, em que nós perguntamos para a pessoa quem quer entregar a sua vida para Jesus. E a pessoa que está envolvida na palavra de Deus, a pessoa que está tocada pela palavra de Deus, recebendo a revelação dos mistérios, esta pessoa esquece que do lado tem um estranho, ou que tem a esposa, ou que tem um marido, ou que tem um vizinho. Se esquece que tem gente ao seu redor. Quando esta pessoa é tocada mesmo pela palavra de Deus e a sua vida é revelada, ela faz a mesma coisa que Nabucodonosor fez. Ela se ajoelha diante do Senhor Jesus, porque está escrito: diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não há Deus como Ele, não há Rei como Ele. A pessoa que sente a presença desse Rei, que sente o poder desta palavra, se rende ao Senhor Jesus, se entrega para Deus. Mas quem não crê é despedaçado, é pulverizado. Veja, Nabucodonosor recompensou Daniel colocando-o como governador geral da Babilônia. Ele é o segundo do reino. Vê? Ele era um escravo. Ele era um cativo, ele estava numa prisão. Deus trabalhou de uma tal maneira que tirou Daniel da prisão. Livre da prisão, Deus começa a abençoar a vida de Daniel. E agora Daniel tem a maior oportunidade da sua vida de pregar para o grande rei Nabucodonosor. E ele prega. Ele não se cala, ele prega. E a palavra vai tão ungida e poderosa que o rei Nabucodonosor sai do seu trono e se ajoelha diante de Daniel e o coloca como governador da Babilônia, como segundo do reino. Queridos, prestem atenção nisso que eu vou falar. Vocês que estão aqui, traga uma alma para o Senhor Jesus. Convide uma pessoa para vir à igreja. Convide uma pessoa para ter um encontro com o Senhor Jesus. Faça de tudo para ser usado por Deus, para que através de você alguém seja tocado pelo Evangelho. Faça de tudo para que o teu vizinho, a tua vizinha, o teu colega de trabalho, o teu amigo, o teu parente, venha aqui para a igreja. E essa pessoa tenha um contato com a poderosa palavra de Deus. Faça isso. Faça de tudo para que esta pessoa seja salva, porque você antes estava em prisão, antes você estava numa cadeia, Deus te tirou da cadeia, Deus está te abençoando. Por que Deus está fazendo tudo isso na tua vida? Porque Ele quer que você pregue a sua palavra, Deus quer que você dê testemunho do que aconteceu com você, Deus quer que você conte para as pessoas quem é o teu Deus, Deus quer que você dê testemunho da verdade para
para aqueles que estão em trevas, que estão acreditando em macumbaria, em feitiçaria, em astrologia, em horóscopo, em cartomante, quiromante, em búzios, em adivinhos, astrólogos. Deus quer que você encontre essas pessoas e diga para elas: olha, eu vou te declarar a verdade. O único e verdadeiro Deus é aquele que criou os céus e a terra, e o único Salvador que existe é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o único que pode fazer uma obra na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Testifica isso. Deus quer que você seja um instrumento para contar para as pessoas que existe um único Deus e um só Salvador, um só intermediário entre Deus e os homens. Deus quer que você conte para as pessoas: não há reencarnação, esquece. Isso é uma mentira que o diabo contou. Os que morrem acreditando na reencarnação vão encontrar lá no Hades o Allan Kardec e ficarão chateados. Allan Kardec, você aqui no Hades. Pois é, não existe reencarnação. Mas você falou que tinha. Pois é, fui enganado também. Não existe reencarnação. Se fosse possível alguém se salvar através de várias vidas, ou alguém ir para um plano superior através de um aperfeiçoamento, se isso fosse possível, alguém chegar ali no paraíso, pela evolução, pela melhoria de vida, para que Deus iria pegar o seu único filho, Jesus, e fazê-lo morrer na cruz? Não existe reencarnação. Declare para estas pessoas: Jesus disse quando estava aqui na terra: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Declare isso para o teu vizinho. Declare isso para as pessoas. Quem está achando que a sua vida é controlada pelos astros? Quem está achando que a sua vida é controlada pelo horóscopo? Quem está achando que a sua vida é controlada pelos planetas? Procure essas pessoas e diga para elas: não, a tua vida não é controlada nem pela posição da Lua, nem pela posição de Marte, nem de Vênus, nem de Júpiter. Porque todas estas coisas foram criadas pelo Deus verdadeiro, que controla a tua vida de verdade. Declare para elas, para não acreditarem nos astros, mas acreditar naquele que criou todos os astros. Acreditar em Jesus, a luz do mundo, e que ilumina todos os que estão em trevas. A humanidade precisa saber disso. Você precisa declarar qual é a tua fé. Deus te tirou da prisão com essa finalidade, para que você seja um instrumento, para que o teu vizinho, a tua vizinha, que não faz parte do povo de Deus, se torne uma pessoa salva, uma pessoa libertada. Não existe ninguém que Deus não possa salvar. Não existe qualquer pessoa que Deus não possa resgatar. Nabucodonosor ficou tão feliz com Daniel, que deu para ele muitos presentes, enriqueceu Daniel. E Daniel estendeu a bênção para os seus amigos. Por isso que eu estou falando para você: dá um jeito de compartilhar isto para outras pessoas. Daniel disse para Nabucodonosor: tudo bem, rei, eu aceito tudo. Você é o governador geral da Babilônia, mas eu tenho 3 amigos: Ananias, Misael e Azarias. Eles têm que ser também meus companheiros de trabalho, têm que ficar no meu gabinete. E Nabucodonosor disse: tá bom, pode chamar os seus amigos, eles fazem parte do teu ministério também. Daniel levou a bênção. Daniel não se esqueceu de uma só pessoa. Veja, primeiro, ele não se esqueceu dos ímpios. Ele disse para Arioque: Arioque, espere, não mate os astrólogos e adivinhos, não mate, porque nós não queremos, essa é a verdade. Não queremos que essas pessoas morram. Essas pessoas não podem morrer sem conhecer o verdadeiro Deus. Então nós não queremos que morra o macumbeiro, a macumbeira, o feiticeiro, a feiticeira. Nós queremos que essas pessoas vivam. Daniel pensou primeiro neles: não mate. Segundo, Daniel pensou no rei Nabucodonosor e recebeu a revelação do sonho e a interpretação. Daniel pensou nos 3 amigos que ele tinha e disse para Nabucodonosor: eu quero junto comigo Ananias, Misael e Azarias. Ele se lembrou de todos. O homem de Deus, a mulher de Deus, não pensa em si mesmo. Mas não é por causa disso
que não recebe a bênção. Veja comigo, versículo 48. Estamos no capítulo 2 de Daniel. Versículo 48. Veja, Daniel em nenhum momento pensou nele mesmo. Mas olha o que aconteceu com ele. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Ora, se você trabalhar para Deus, Deus vai te abençoar. Você não precisa nem pedir para você. Deus vai tomar conta de você. Se você começar a trabalhar para que a tua família seja resgatada, teus vizinhos, tua parentela, os colegas de trabalho, se você começar a dar testemunho do teu Deus, da tua fé, e se esforçar para trazer essas pessoas para a igreja, você estará pensando neles, você estará pensando no reino de Deus, e Deus estará recompensando a tua vida. Deus vai te abençoar. Eu vou dar um testemunho agora. Vocês sabem que eu fui viajar para Israel. Fui para o Cairo, no Egito, fui para Roma também, e fui para Israel. Andamos no país inteiro, que Israel é um país pequeno, de ônibus você percorre a nação inteira, quantas vezes você quiser. Esta viagem não me custou um tostão e não custou nada para a igreja. Eu ganhei esta viagem, não paguei nada. Quando eu estava nesses países, na hora de pagar a conta, o pessoal da operadora de turismo não me deixava pagar nenhuma água, nem um refrigerante, nem uma Coca-Cola. Pagaram tudo. Tudo que eu comi, bebi, eles pagaram tudo. Não consegui gastar dinheiro nenhum. Fiquei 12 dias fora, sem pôr a mão no bolso. Tudo pago. Tudo pago. E ainda, quando eu vou voltar ao Brasil, eu estou no aeroporto de Tel Aviv, aeroporto Ben Gurion, eu entro no avião, sento na minha poltrona, vou pôr o cinto de segurança. A hora que eu pego o cinto aqui na mão e vou puxar, eu vejo que tem uns papéis junto com o cinto. Aí eu olho, $30. Além de não pagar nada na viagem, Deus ainda me deu $30. Cheguei aqui em São Paulo, paguei o táxi com $1. Porque Deus toma conta de você, meu querido. Começa a pregar a palavra de Deus. Deus nunca mais vai retirar a mão da tua vida para te abençoar. Deus nunca mais vai deixar que o céu se feche sobre a tua vida. A boa mão de Deus estará contigo o tempo todo. Tudo que você fizer, Ele vai realizar. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Só para terminar a mensagem, eu quero ler com vocês São Mateus, capítulo 21, versículo 42 até o 44, porque nós dissemos que Jesus é a pedra. Agora vamos ver o que o próprio Jesus diz dele mesmo, para você ver que não tem outro jeito. Olha aqui, ó. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Não tem outro jeito. Não tem. Ou você aceita Jesus Cristo, a pedra, como único Salvador, e Ele te eleva, ou esta pedra vai cair sobre você. Ela é lançada sem mão. Veja, para os que não creem, ela é uma pedra em constante movimento, acertando as pessoas no ponto frágil e desmoronando suas vidas. Mas para aqueles que creem, é uma pedra de elevação, é uma pedra de edificação. Ou a pessoa aceita esta única salvação que Deus oferece, ou então não há salvação para ela. Eu quero que toda a igreja se coloque de pé, por favor.
É um momento importante esse. Você que já está sobre a pedra, você que já está sobre a rocha, curve a tua cabeça. Ore por aqueles que ainda não estão. Ore. Porque há pessoas no nosso meio que estão com a vida arrasada, estão metidos em superstições, estão metidos em crendices, acreditando em várias entidades, acreditando em vários guias, vários salvadores, vários padroeiros. Há muitos que estão confusos espiritualmente porque acreditam em horóscopo, astrólogos, cartomante, magos, adivinhos, em búzios, em feitiçarias. Há muitos que estão realmente prostrados, mas Deus resolveu salvá-los. Ainda que estas pessoas não conheçam a Deus, Deus as conhece. E Deus já determinou chamar esta pessoa de serva. Deus já determinou chamar este homem de servo. Ainda que alguém pense sobre ele, é um homem mau. Ou pensem sobre ela, é uma mulher má. Não importa. Deus estendeu as mãos. Esta pessoa está aqui hoje. Há várias pessoas aqui hoje que Deus quer trazer, que Deus quer transformar. Deus está se revelando para estas pessoas. Deus quer que estas pessoas sejam libertas. Meu querido, minha querida, você que está hoje na Paz e Vida, você que veio assistir a reunião, você que veio aqui, talvez como visita, ou como curioso, ou para pesquisar. Nabucodonosor tinha muita curiosidade. Qual é o meu sonho? Me conte. Ele estava curioso. Mas Deus usou aquela curiosidade para se revelar a ele. E ele se ajoelhou na frente de Deus. Ele reconheceu que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, o único Deus. E Deus quer te salvar. Deus falou com você nessa noite. Você tem que receber a única salvação que Deus oferece. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro jeito. Não tem. Você tem que pegar a tua vida agora, trazer aqui na frente do altar e se ajoelhar na frente de Deus e falar: meu Deus, eu recebo a salvação que o Senhor me oferece. Agora depende de você. Você que está conosco hoje, moço, moça, homem, mulher, não importa o que você fez, não importa como foi tua vida até hoje, as coisas erradas que você fez. Nabucodonosor fez muitas coisas erradas, mas Deus resolveu salvá-lo. Deus resolveu te salvar, acredite nisso. Assim como Deus usou Daniel para falar a Nabucodonosor, Deus está me usando para falar contigo. E eu sinto o Espírito de Deus te chamando agora. Tudo o que você precisa fazer é dar um sinal para o céu. É dar um sinal para Deus com a tua mão. É você dizer: meu Deus, eu reconheço que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, e que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Faça isso agora. Faça isso. Você que quer entregar tua vida para Jesus, você que quer ter a tua vida transformada pelo Senhor Jesus, ergue a tua mão direita para o céu. Ergue bem alto a tua mão. Isso, ergue bem alto, o mais alto que você pode. Faça um sinal assim para Deus. Diga: meu Deus, eu te amo. A tua palavra falou comigo. Eu ouvi o Senhor falando no meu coração. Como Nabucodonosor, eu reconheço que não há outro Deus como tu. Isso. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente agora comigo. Saia do seu lugar. É como Nabucodonosor que saiu do trono. Nabucodonosor nem ligou para o trono de ouro que ele estava. Ele se ajoelhou ali na frente de Daniel. Não se importe com quem está ao teu lado.
Saia do teu lugar, pede licença, fala, deixa eu ir lá na frente. Pede licença, fala, deixa eu passar, deixa eu ir lá na frente, é importante para mim. E vão abrir caminho para você. Isso, peça licença, vem aqui para frente. Hoje Deus está falando contigo. Hoje Deus está fazendo uma obra na tua vida. Mas o Espírito de Deus manda chamar você também. Você que já estava no caminho, já estava firme no caminho, mas por algum motivo que não vem ao caso agora, você se afastou desta igreja ou de outra igreja. Não importa que igreja você estava, por algum motivo você se afastou, mas você não consegue mais viver sem Deus. Você não consegue mais viver sem o Senhor Jesus. Você sente falta de ouvir a palavra de Deus. Você sente saudade de estar na casa do Pai e de sentir aquela alegria da salvação. E você está aí pensando que fez tanta coisa errada que Deus não te quer mais. Mas isso não é verdade, não. Hoje Deus te trouxe aqui. Ele quer novamente te mostrar a alegria da salvação. Ele quer dar para você novamente a alegria do primeiro amor. Sabe, quando você era uma pessoa que orava, que glorificava, que buscava, que ia sempre para a igreja, aquele fogo, aquela vontade. Pois é, Deus quer te devolver tudo isso. Por isso, meu querido, minha querida, sem que ninguém saiba o motivo, apenas você e Deus, saia do teu lugar e vem aqui para frente agora, porque eu quero orar com você e a tua vida vai ser totalmente renovada, transformada. Você acredita? Então venha. Eu sinto que você está querendo vir, mas tem alguma coisa te prendendo, te segurando. Não deixa nada te prender, não. Se humilha na presença de Deus e Deus vai te exaltar. Se humilha na presença de Deus. Faça isso, cria coragem. Venha aqui para frente, faça isso. Eu sinto o Espírito de Deus te tomando pela mão e te trazendo aqui na frente. Eu sinto a virtude do Espírito Santo tocando a tua vida. Eu te disse que você vai ser renovado, renovada. Eu já sinto o Espírito de Deus agindo em você. Oh glória, venha, venha. O Espírito de Deus manda te chamar. Como Ele te ama. O Espírito de Deus está de braços abertos te esperando. Você está sendo recebido com festa. Venha, saia do teu lugar, venha dar este abraço em Deus. Venha se lançar nos braços do Pai novamente para sentir a alegria do regresso, a alegria do retorno, a alegria da salvação. Vem, Deus está te chamando. Eu sei que num momento é difícil, mas se você der um passo, um só, Deus vai completar a obra. Se o amor de Deus não estivesse me tocando tão profundamente, eu teria parado agora. Mas o Senhor está mandando te chamar. Ele está mandando você vir. Ele não desistiu de você. Ele jamais vai desistir. Venha. Você está sentindo o Espírito de Deus te chamar? Venha, venha, venha. Venha, Jesus está te aguardando. Oh, bênção. Coisa gloriosa. Hoje Deus vai fazer prodígios, maravilhas. Você está agora aqui de joelhos, como Nabucodonosor se ajoelhou. E você está se rendendo ao único e verdadeiro Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Muitas pessoas aqui estão com lágrimas nos olhos, porque é emocionante se encontrar com Deus. É emocionante receber o abraço do Pai que diz: vem, meu filho, eu te amo. Vem, minha filhinha, eu sempre te amei.
É emocionante saber que nós somos amados de uma maneira especial. É emocionante sabermos que estamos sobre a pedra, sobre a rocha. Deus está transformando a tua vida. Com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu rendo agora a minha vida diante do teu altar e venho pedir o perdão dos meus pecados. Eu sei, Senhor, que muitas vezes eu agi mal e fiz coisas que não te agradaram, mas mesmo assim o Senhor me amou e teve misericórdia da minha vida e me trouxe aqui para este encontro poderoso. Por isso, meu Deus, eu me rendo a Ti e declaro o meu desejo de Te servir todos os dias da minha vida. E eu quero, meu Deus, ser uma bênção nas Tuas mãos. Eu quero ser uma bênção para a minha família, para os meus amigos, para a minha parentela. Eu quero, meu Deus, ser uma bênção para a Tua obra. Por isso, meu Pai, eu declaro que Jesus Cristo, o Teu Filho amado, é o meu único e suficiente Salvador. Eu declaro que o Senhor é o meu Deus para sempre. Amados, o sonho de Nabucodonosor, interpretado por Daniel, não é apenas uma história antiga. É a prova viva de que Deus está no controle absoluto de tudo, desde os maiores impérios até o menor detalhe da sua vida. Ele revelou o passado, o presente e o futuro, mostrando que Jesus, a pedra que esmiuça os reinos da terra, é o único caminho para a salvação e a vida eterna. Não há acaso, não há predestinação para a perdição. Há um Deus de amor que quer te resgatar das trevas e te dar um propósito eterno. Se esta mensagem tocou seu coração, se trouxe clareza ou esperança, não guarde isso só para você. Seja como Daniel, um instrumento de Deus. Compartilhe este vídeo agora com sua família, seus amigos, com quem você sabe que está buscando respostas ou precisa de um encontro com a verdade. Seu compartilhamento pode ser a luz que alguém precisa para sair da escuridão e encontrar a verdadeira paz. E se você crê no poder transformador dessa palavra, deixe seu like para que o YouTube entenda a relevância e leve essa promessa para mais corações sedentos. Inscreva-se no nosso canal Promessas para o Nosso Tempo e ative o sininho para não perder nenhuma revelação divina. Juntos, vamos espalhar essa luz e construir uma comunidade de fé inabalável, preparada para a volta de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente e te guarde em seus planos.